Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando todos os profetas, todos falaram a respeito de Cristo. Ele mesmo disse: Moisés anunciou Cristo, Davi anunciou Cristo, os Salmos, e todos os profetas falaram dele, do seu sofrimento e da entrada na sua glória. Então, dessa necessidade de que ele sofresse, que ele morresse, para que o evangelho, a paz, a união fosse também aos gentios. São as boas novas de salvação para o mundo. Então Cristo precisava ser rejeitado pelos judeus, precisava ser morto, ter o seu sangue derramado para se confirmar essa entrada, esse chamado à vocação dos gentios. Quando Israel rejeita Cristo, então pela justiça é passado a todo o que crê. Agora é pela fé, mas não para entrar em uma situação diferente, mas para se unir ao chamado dos judeus, a vocação, a promessa, a bênção de Abraão, desde o Gênesis. Então, do Gênesis ao Apocalipse, há uma união, há uma chamada, há uma vocação só. Deus amou o mundo inteiro. Então, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa promessa dos judeus, que era somente para os judeus, agora é para todo mundo, todo aquele que crê. E todos os profetas do Antigo Testamento vão falar sobre Cristo. E vemos aqui uma grande relação entre esse chamado em Cristo e a relação com o ministério profético, o espírito de profecia, o verdadeiro servo de Deus. E todos os profetas vão falar isso, que quem é chamado pelo Espírito de Deus, recebe o Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Então a vocação dos gentios, ela é marcada pelo derramar do Espírito Santo, pelo dia em que o Espírito Santo é concedido, pois essa foi a própria promessa do profeta João Batista, que viria um maior do que ele, do qual ele não seria digno sequer de desatar as correias da sua sandália. E este maior do que João Batista teria uma característica: ele batizaria com o Espírito Santo. Então é Jesus, o Cristo, o Messias prometido, porque é ele quem batiza com o Espírito Santo. E é somente a partir do batismo com o Espírito Santo que um gentio pode entender a Torá, a vontade de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, o que agrada a Deus, e ter força, poder para praticar, para viver, para cumprir os mandamentos, entender os mandamentos e ter força, autoridade, poder para cumprir, ir além disso. O poder, através dos dons de ciência, conhecimento, sabedoria, levaria esse gentio, todos os chamados, todos os escolhidos de Deus, todos os profetas. Nós queremos deixar isso bem claro. São feitos profetas. Todos estes receberiam poder para anunciar este evangelho, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, somente pelo poder do alto, para que um gentio ou qualquer um judeu possa compreender de tal maneira que vai praticar toda a palavra, vai saber a forma certa de praticar, o que fazer para agradar a Deus, e ainda vai conseguir ir por todo o mundo, pregando este evangelho, ensinando a guardar estas coisas, fazendo discípulos de toda a nação. Não é um homem comum, não é uma mente comum, mas é uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo. Então é profeta. Essa linhagem que vem lá do Gênesis, vem lá de Abel, que teve a revelação de Deus para a sua oferta, do seu rebanho, e agradou a Deus, é essa estirpe de Deus, é a estirpe do profeta. É aquele que tem um encontro com Deus, aquele que conhece a Deus, aquele que tem a presença de Deus nele. Então fala a palavra de Deus segundo a vontade de Deus, segundo o ensino de Deus, pelo Espírito Santo. Se torna um profeta. Quem tem contato com o céu e transmite a palavra vinda do céu aqui para a terra, se torna um profeta. Então todo servo de Deus tem que ser um profeta. É um profeta. Só é servo de Deus o que tem o espírito de profecia.
é aquele que tem a mensagem do céu, através do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, das promessas de Deus, da vontade de Deus, do que agrada a Deus. Então vamos ver agora Amós, no capítulo 3, versículo 1. Então, mais um profeta. Após Joel, vamos agora para Amós e vamos, então, trabalhar em Amós a partir do capítulo 3, versículo 1. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós. Então, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, esse povo de Israel, os filhos de Israel, ao subir da terra do Egito, deveriam vir buscando a Deus. O batismo com o Espírito Santo, que Moisés já desejou, já orou, pediu, quem dera, todo o povo de Israel fosse cheio do Espírito Santo como ele, não daria o trabalho que deu a Moisés durante o caminho ali pelo deserto e saberia o que fazer naturalmente, normalmente, pela revelação, pela unção de Deus, pelo batismo com o Espírito Santo. Então Moisés já orou pedindo esse batismo com o Espírito Santo, que quem veio responder essa oração de Moisés foi Cristo. E Deus já falou com Moisés: eu vou levantar um profeta, porque todos que eu levanto tornam-se profeta, incluindo Cristo. Esse é o profeta maior. Este é o profeta superior a todos. Quem não der ouvidos à palavra desse profeta perecerá. Então quem ouve a Cristo, recebe, crê, é salvo. Quem não recebe, não ouve, é condenado, porque Moisés já tinha anunciado que seria assim a respeito desse profeta. Então todos têm que conhecer a Cristo e, através de conhecer a Cristo, ser batizado com o Espírito Santo e conhecer a Deus, o Pai de Jesus Cristo, para que possa ser livre da sua iniquidade. Como que nós somos livres da nossa iniquidade, da nossa maldade, do nosso descumprimento da lei, de andar fora da verdade? Então, como? Sendo batizado com o Espírito Santo para saber o caminho certo, para sair da iniquidade, para não praticar a iniquidade. Nós temos uma graça que nos permite entrar e que nos perdoa de todo o pecado do passado, toda a iniquidade do passado. Mas agora, pela graça que nós entramos, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder, para não andar mais na iniquidade. Aquele que persevera no pecado, na maldade, diz que tem Cristo, está mentindo. Aquele que diz que conhece a Deus, mas continua na prática da mentira, do engano, contra a palavra de Deus, não ensina, não sabe, não vive, não pratica, está mentindo, está em iniquidade, está condenado. E é isso o que o profeta Amós vai mostrar, essa verdade. Ou você é um profeta, está com Deus, porque você sendo profeta, você tem essa ligação com o céu e transmite a palavra do céu aqui na terra. Vive a vontade de Deus aqui na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você passa a viver a vontade de Deus. Então você traz a vida do céu para a terra. E ensina isso, o que agrada a Deus. Deus criou tudo para Ele, para o seu louvor, para andarmos com Ele, para nos alegrarmos na sua presença. Então, onde não há Deus, a mentira, estão as trevas. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Quem anda na luz está na presença de Deus. Quem está nas trevas não conhece a Deus. Anda na iniquidade, na mentira, no pecado, na ignorância. É o que está aqui no versículo 3. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, como você vai andar com Deus se você anda na iniquidade? Se você não conhece a Deus, você não sabe o que é certo, o que é errado, o que é luz, o que são trevas, o que agrada a Deus, o que não agrada, o que fazer e o que não fazer. Como vão andar? Como você vai andar com Deus na presença de Deus? Salvação é sair das trevas e vir para a luz, é andar no caminho estreito, achar a porta estreita e andar com Cristo, andar segundo a vontade de Cristo. Não é de qualquer jeito. Eu entrei pela graça, agora tanto faz. Eu minto, eu roubo, eu engano, eu sou adúltero, eu sou
eu sou blasfemo, enganador, e vou andar com Deus. Não vai andar com Deus. Vai mentir, vai enganar, e vai chegar diante de Deus, vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, até expulsei demônios. Não, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos para as trevas, vós que praticais a iniquidade. Então é isso que está aqui em Amós, é algo que Jesus repetiu lá, porque Amós está se referindo a Cristo, a luz do mundo, a verdade. Anda pelo caminho estreito quem anda na justiça, quem anda na verdade. O justo não errará o caminho. Então você tem que buscar isso, ouvir, crer, desejar com toda a sua força, todo o seu coração, amar a Deus, não pecar, obedecer a Deus, conhecer a Deus, andar no caminho certo. Então Deus se agrada disso, desse propósito. Você começa a orar, Senhor, eu não quero pecar, não quero te desagradar, não quero te entristecer, eu quero te amar, eu quero te louvar, eu quero te servir, eu quero andar nos teus caminhos. Eu sei disso por experiência própria. E aí ele começa a se aproximar, muito bem, meu servo, eu te escolhi, eu tenho me agradado de ti, e derrama o poder do alto, do Espírito Santo, para que você tenha condição de realizar isso que você está orando. Você vai receber isso que você quer. Você quer conhecer a Deus, você quer obedecer a Deus, quer andar no caminho do Senhor, quer agradá-lo, quer louvá-lo, quer andar na justiça, ele vai te batizar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te dar poder para viver dessa forma e conhecer a Deus, conhecer toda a palavra de Deus. Abrir a palavra de Deus, a palavra brilha na sua frente e o Espírito Santo te explica, o Espírito Santo fala através de você, ele é o grande ensinador e você anda na verdade. E ainda ensina ao mundo inteiro. Versículo 4. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Então são sinais de se andar com Deus, do fruto, da obra que vai acontecer, que vai ter poder, que vai ter vida, vai ter realmente a direção de Deus. E você vai compreender e vai andar junto na presença de Deus. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Veja que é uma introdução do Espírito de Deus, dada aqui ao profeta Amós, mostrando a vinda do poder de Deus, as coisas acontecendo, o fruto realmente se consumando, se realizando, trazendo a verdade, trazendo a justiça, trazendo o poder de Deus. A obra de Deus está acontecendo. Deus está conosco, o mover de Deus. Você creu, você invocou o nome do Senhor e o Senhor veio se fazer presente agora nessa geração, te abençoando, te escolhendo, te levantando para uma grande obra, para um grande ministério. São rumores, mover de Deus, não rumores de guerra, mas mover da presença de Deus, como Deus falando ali com Elias, num suave, num cio, num barulho muito suave, Deus estava ali, naquele vento suave, como lá no dia de Pentecostes, lá no batismo com o Espírito Santo, no derramar ali da promessa da descida do Espírito Santo. É o que se consuma aqui no versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? É realmente o mover de Deus está acontecendo. Tocou a trombeta do profeta, tocou a trombeta da palavra de Deus, tocou a trombeta do anúncio da justiça de Deus. Então o povo vai estremecer. Deus está aqui. Deus está chamando, Deus está presente. Deus vai atuar, Deus vai recompensar a cada um segundo o que tem feito a sua obra. É a verdade. E sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Não. Alguém será punido. Alguém vai perder a sua posição. Alguém será atingido, porque Deus está agindo. Deus está corrigindo. Deus está colocando cada um no seu lugar certo. Então, realmente, esse mal, nós estudamos ali em Daniel, nós
estudamos nos profetas que nós já trabalhamos. Que Deus permite que esses espíritos venham lá do abismo e se manifestem na cidade. Se suceder algo mal na cidade sem que o Senhor tenha feito, é o Senhor quem libera esses demônios, esses espíritos do mal, como foi ali no Éden, a serpente, que era o diabo ali falando através da serpente, Deus permitiu. E o homem e a mulher responderam como creram, como quiseram, e desobedeceram a Deus. Não creram na promessa de Deus sobre o fruto da árvore da vida. Preferiram a oferta do diabo para que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, realmente, esse mal que vem, é permissão de Deus. Sem que o Senhor tenha feito, é o Senhor quem controla, quem dirige todas as coisas. É o Senhor quem dá permissão. Versículo, então, de número 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então veja aqui a importância deste versículo que está concluindo essa introdução que foi feita, esse anúncio de que Deus está fazendo alguma coisa. Quando mencionou barulho, rugido do leão, quando mencionou o laço que caiu uma ave, aí levantou porque alguém foi pego. Então as coisas estão ocorrendo, as coisas estão realmente se encaminhando, estão mudando. É Deus agindo, fazendo e revelando aos profetas. Então quando vem Jesus, ele vem no tempo de Deus, do Pai, enviado pelo Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então o Pai deu o seu Filho. Então houve esse mover. Jesus é esse profeta, é o profeta anunciado por Moisés, sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. O que ele está dizendo aqui? Muito mais do que profeta como uma classe a mais no meio de tantas dentre os servos de Deus. Não. Segundo nós estamos observando na palavra do profeta, servo de Deus é profeta. Servo de Deus conhece a Deus. Servo de Deus vai fazer o que ele sabe que tem que fazer. Ele obedece à voz de Deus. Então o servo de Deus conhece ao seu Deus. Ele não faz qualquer coisa de qualquer jeito. Ele não inventa uma atividadezinha, uma coisinha, alguma coisa. Parece que vai ser boa, parece que as pessoas vão gostar. Parece que no mundo estão fazendo, está dando certo. Vão fazer aqui também na nossa denominação. Não é isso. Servo de Deus é aquele que é profeta. Ele ouve a voz de Deus, ele tem a direção de Deus, a direção certa. Realmente ele ouve a voz do Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Esse é filho de Deus, esse é servo de Deus. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então não há outro nível. Não é dividida em classes sociais, uma mais baixa, outra mais elevada. São todos profetas, todos do mesmo nível. Para ser profeta, tem que ter contato com Deus, tem que ouvir a voz de Deus. Ele vai ser profeta se ele entregar uma palavra que veio dos céus. Então é o Espírito Santo que faz essa ligação entre o céu e a terra. É o Espírito Santo, o Consolador, é aquele que Jesus enviou e que traz a palavra de Deus e nos dá poder para transmitir essa palavra. Somos profetas. Não há outra classe. Então nós temos pessoas que estão em cargos da instituição, do prédio, daquilo que nós estudamos em Atos, que Deus não quis, não era a vontade de Deus. Muitas coisas aconteceram porque os homens pediram e Deus permitiu, mas Deus já havia falado que não é isso, não é essa a minha vontade. Não é assim que eu trabalho. Não é isso que vai trazer fruto, resultado. O que vai trazer fruto é esse Espírito Santo habitar em nós, na carne, em nós. Nosso corpo ser este templo, não o prédio. Porque o prédio é duro, imóvel e gera ali a apropriação indevida de pessoas, filhos de outros, como aqui está dizendo, vossos pais mataram os profetas e vocês são filhos deste e vão continuar matando. Mataram Estevão, mataram a Jesus, vão continuar matando os profetas que Deus envia.
Então, o grande mover que Deus quer é em nós. Nossa palavra, nossos atos, nosso olhar, nosso discernimento, nosso conhecimento, nossa sabedoria para o mundo, para a vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O seu Filho, na carne, ele vai andar, ele vai ressuscitar, ele vai ensinar, ele vai curar, ele vai agir. E é essa a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É o Espírito Santo se movendo em nós e vidas sendo transformadas, restauradas, curadas, demônios são expulsos quando o Espírito age na nossa carne. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, nós trabalhamos aqui durante alguns estudos. Esse é o mover de Deus. É aí que está a obra de Deus. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então os profetas vão sair pelo mundo anunciando o que Deus está fazendo, curando, fazer discípulos. Então pessoas vão conhecer a Deus, vão entender a vontade de Deus, vão amar, vão perdoar, vão socorrer os necessitados, vão fazer festa em todas as cidades do mundo, vai ter alegria, vai ter a presença de Deus. Vamos ouvir a Deus e vamos falar com Deus e vamos trazer este ensino da palavra de Deus para todos, e sabendo que só acontece isso quando todos são batizados com o Espírito Santo. Senão nós vamos ficar falando, mas se você não for batizado com o Espírito Santo, você pode até gostar do movimento, mas você não vai entender realmente o que está acontecendo, o que você deve fazer, a sua parte, o que Deus quer de você, essa intimidade com Deus na festa. O seu comportamento, você não vai saber exatamente, você não terá segurança, você não terá paz. Essa verdadeira paz, essa verdadeira alegria, essa plenitude de vida, vida com abundância, só vem quando você crê, ouve a palavra de Deus, crê, invoca o nome do Senhor e Ele te batiza com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.